Girassol Jornal, boa noite, bem-vindos. Benguela, pescadores artesanais no Lobito preocupados com os níveis baixos de captura e com o estranho aparecimento de algas no mar. Petróleo e Gás, secretário de Estado do setor, defende mais investimento para a redução do custo de produção. Nos mercados internacionais, a principal matéria-prima do país abriu a semana com baixa nas negociações. Liderança na JMPLA, já são conhecidos os candidatos oficiais na corrida. À luz do Congresso da Organização Juvenil agendado para o mês de novembro, homenagem a Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, missas e orações de sufrágio marcam o programa oficial das Exéquias. Sepultamento está agendado para o dia 8 de outubro. Fora de portas, encerraram os debates na 79ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, compacto do futuro entre os principais ganhos da edição 2024. Fenómeno natural raro, o eclipse solar anular acontece nesta quarta-feira e será visível principalmente ao extremo sul do continente sul-americano. É o melhor da informação. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Outra vez boa noite. Angola precisa investir mais na prospecção para a descoberta de novas reservas petrolíferas. É o que defende o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso, que em entrevista exclusiva à Rede Girassol explicou que atualmente os custos de produção são muito altos. As reservas angolanas certificadas em 2023 apontavam para cerca de 3 mil milhões de barris de petróleo, números nada animadores para o desenvolvimento do setor. No passado, Angola chegou a produzir diariamente perto de 2 milhões de barris por dia. Entretanto, parou no tempo e desinvestiu na exploração e prospecção. O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, admitiu que o país falhou e tem estado a pagar as consequências. O principal ator para a atração de investimento é o Estado, é o Governo, são as instituições públicas ligadas ao setor petrolífero, nomeadamente o Ministério, na altura o Ministério dos Petróleos, a Sonangol enquanto concessionária nacional e todos os outros agentes que não gizaram, diria eu, as políticas e os programas necessários para incentivar realmente os investidores a participarem no esforço de exploração. Na entrevista exclusiva concedida à Rede Girassol por ocasião do Dia Mundial do Petróleo, assinalado neste domingo, 29 de setembro, José Alexandre Barroso admitiu que em Angola o custo de produção ainda é muito alto. Nós diríamos que para produzir um barril de petróleo o seu custo ronda se calhar cerca de 50% do seu preço depois. Porque ele é muito alto, porque primeiro o nosso país não importa tudo o que é tecnologia para a utilização do petróleo. O nosso país contrata muitas vezes financiamentos a custos elevados para podermos manter a indústria em funcionamento. O nosso país tem também muitos técnicos ainda estrangeiros, portanto, que também custam divisas ao nosso Estado, e esses custos todos são incorporados no custo do barril de petróleo. Portanto, tanto em termos de CAPEX, de investimento nas instalações e equipamentos, como OPEX, né, que é mais na questão de operação. Portanto, nós devemos perder cerca de 40% a 50% do valor do petróleo em termos de custo. De toda a produção feita nos campos nacionais, o país fica com cerca de 42%, divididos entre a Sonangol e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E se nós olharmos para o geral da nossa produção, a situação atual, a Sonangol tem se calhar o direito a cerca de 20%, entre 18% e 20% dos barris que são produzidos em Angola. Por outro lado, o nosso Estado, por via da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, também tem alguns direitos. Os direitos do Estado adquiridos por via da concessão, autorização de exploração desses blocos. E aí o Estado tem também cerca de 20% a 22%. Portanto, em resumo, o nosso país
fica com cerca de 40% a 42% de toda a produção realizada no nosso país. Na entrevista ao secretário de Estado, José Alexandre Barroso, referiu que o país deve continuar com o processo de diversificação da sua economia, mas lembrou que o petróleo ainda será o carro-chefe da economia angolana por muitos mais anos. E o Brent abriu a semana com as negociações em baixa. O produto de referência das exportações angolanas fecha o mês com um preço abaixo dos $75 o barril. Depois da ligeira recuperação registada ao meio da última semana, o produto está a ser comercializado hoje a $71 o barril. O preço do petróleo Brent para entrega em novembro abriu a semana a rondar os $71. Analistas reduziram suas previsões para o preço do petróleo em 2024 pelo quinto mês consecutivo e apontam para uma demanda mais fraca e incertezas em torno das futuras ações da OPEP. A última pesquisa da Reuters, que inclui 41 analistas e economistas, sugere que o petróleo Brent terá uma média de $81,52 por barril em 2024, marcado a previsão mais baixa desde fevereiro e uma queda em relação aos $82,86 projetados em agosto. A queda nos preços do petróleo deve-se em parte às preocupações sobre como e quando a OPEP reintroduzirá barris no mercado e aos sinais mais fracos da demanda da China. O crescimento da demanda global do petróleo para 2024 é agora previsto entre 0,9 e 1,2 milhão de barris por dia, uma redução em relação às estimativas anteriores, que rondavam em 1,3 milhão de barris por dia. Atualmente, a OPEP reduziu a produção em 5,86 milhões de barris por dia, aproximadamente 5,7% da demanda global. No início deste mês, o grupo adiou seu plano de aumento da produção depois que os preços do petróleo atingiram o nível mais baixo em 9 meses. Na semana passada, os preços caíram, com os investidores a avaliarem as expectativas de maior oferta global em relação aos novos estímulos da China, maior importadora de petróleo. A TAG recebeu hoje a primeira aeronave Airbus modelo A220-300. O aparelho faz parte dos 6 previstos pela companhia de bandeira nacional numa primeira fase. No quadro do plano de renovação da frota, espera-se adquirir até 2026 um total de 15 aeronaves. A TAG, Linhas Aéreas de Angola, planeia abrir novas rotas regionais com a aquisição de sua primeira aeronave Airbus A220-300, parte de um total de 15 unidades previstas para 2026. Nos voos regionais, nós estamos a aumentar a frequência para Joanesburgo, Cape Town, em 2 voos diários. Vamos aumentar a nossa frequência e a presença em Maputo. Já estamos a contactar as identidades aeronáuticas de vários países da África e da região, aqui como Malabo, Gabão e República Centro-Africana e outros países aqui no arredor, para nós, TAG, com a capacidade acrescida que vamos ter, ir suportar e ajudar estes países e as suas companhias aéreas. Conforme as aeronaves vão entrando, esta é a primeira, a segunda poderá estar logo no princípio do próximo ano, depois vem a terceira, vem a quarta, a quinta e até 2020, os finais de 2026, nós consigamos ter as 15. De acordo com o presidente da Comissão Executiva da companhia, a aeronave poderá realizar seu primeiro voo comercial em até 15 dias, após a conclusão dos processos legais necessários. A ANAC vai vir inspecionar a aeronave, ver se nós cumprimos com todos os requisitos da ANAC. Só depois da ANAC certificar a aeronave é que nós estaremos dignos para ir voar para o mercado regional. Depende da flexibilidade que nós vamos ter com a nossa identidade aeronáutica, mas nunca inferior a 15 dias. Com essa nova operação, a TAG espera reduzir custos com combustíveis em relação a outros modelos em rotas de longo curso e diminuir o custo operacional global. Trata-se de um equipamento novo, moderno, com tecnologia de última geração,
capaz de mitigar a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, com capacidade para 137 passageiros e que nos vai permitir reforçar os voos internos e otimizar os nossos voos regionais de forma sustentável e amiga do ambiente, inclusive com menos custos operacionais em virtude do menor consumo de combustível. O ministro das Relações Exteriores destacou que a aquisição representa um avanço na cooperação com outros países e na atração de investimentos. Representa, na verdade, um passo importante para a República de Angola, que é o crescimento do transporte. Isso significa também a possibilidade de não só recebermos homens de negócio, mas também turistas, e de nós próprios angolanos também conhecermos mais o mundo do que o fazemos. É um significado de boas relações, mas também um significado não é de um crescimento de um país, quando o país pode fazer a facilidade de mobilidade com o resto do mundo e com o resto do continente. Pelas ambições que a TAG hoje tem, significa que o nome da República de Angola pode ser levado, portanto, a patamares maiores do que nós conhecemos hoje. E a visibilidade do país também passa por este sinal que a TAG deu hoje. Eu penso que estamos de parabéns. A TAG firmou um acordo comercial com a Air Lease Corporation para a entrega das 15 aeronaves de forma faseada. O Tribunal Britânico congelou mais de 700 milhões de dólares de bens de Isabel dos Santos. A empresária angolana perdeu um apelo que fez na Inglaterra contra uma decisão anterior de um tribunal que ordenou o congelamento de cerca de 580 milhões de libras, 778 milhões de dólares dos seus bens. O congelamento tinha sido ordenado depois da companhia de telecomunicações angolana Unitel ter iniciado uma ação em tribunal contra a empresária. O processo legal envolve empréstimos que Isabel dos Santos, enquanto presidente da Unitel, autorizou a favor da companhia holandesa Unitel International Holding em 2012 e em 2013 para financiar a aquisição de ações por esta companhia de telecomunicações. Entretanto, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República tem um novo diretor. Trata-se do africano Gamboa, que substitui Eduardo Rodrigues no âmbito daquilo que a PGR designa de normal rotação de quadros. Estamos a informar: o desenvolvimento sustentável e integral de Angola está em destaque no primeiro Fórum Nacional da Sociedade Civil, que teve início hoje aqui em Luanda. O encontro junta cerca de 500 participantes e igualmente convidados de diáspora. Tem a duração prevista de 2 dias. O primeiro encontro nacional da sociedade civil juntou mais de 500 participantes para um diálogo que visou definir as estratégias de incentivo e auxílio para os caminhos de compreensão dos inúmeros fenômenos econômicos, políticos e sociais. A trajetória de Angola do processo de libertação nacional ao alcance da independência é um assunto que esteve em discussão. Os progressos decorrentes deste período devem ser do domínio da juventude, de modos que se sintam partícipes na evolução do país. É o que diz Mateus Gonçalves, vice-presidente da Associação Monar. É necessário também que a juventude contribua sobre aquilo que tem projetado atualmente no crescimento econômico, social, político, militar, enfim, do nosso país, para que das conclusões a saírem deste encontro consigam dar suporte sobre aquilo que são as inquietações das comunidades, das nossas populações em relação à governação. Em representação ao governador de Luanda, Manuel Gonçalves, vice-governador para o setor político e social, disse que o individualismo tem atropelado os princípios da liberdade. Com a liberdade, infelizmente, em muitos casos, estamos a perder o sentido do respeito, da moral, da ética, tendo em conta que, por vezes, se torna difícil perceber que a nossa liberdade poderá afetar a liberdade de outros. E agora a preocupação que chega do bairro Parapeito Esqueleto, é assim que se chama este bairro, zona afeta ao distrito urbano do Benfica, em Luanda. Os altos níveis de delinquência inquietam os moradores, que queixam-se também da falta de energia e água potável. Os munícipes pedem mais atenção do governo. O bairro Parapeito Esqueleto,
no distrito urbano do Benfica, em Luanda, para além de problemas como a falta de energia da rede pública, de escolas, de hospitais, tem a delinquência a crescer a cada dia, segundo moradores. O esqueleto tem uma base de 100%. O esqueleto é uma área que, a partir de umas horas que chegam, por exemplo, das 21 a 22 horas em diante, o pessoal anda com medo. E não só, talvez por falta de iluminação por nossa parte daqui do bairro. E há pessoas que são vítimas na hora por causa da questão das entradas do táxi, porque não temos assim diretamente uma entrada, ou não temos como posso dizer, um acesso direito para chegar aqui. Que já você deixar mesmo a casa é difícil mesmo, você tem que ir e voltar. Você está aí num sítio, às vezes trabalho, te chamo, mas você, sabendo mesmo que deixaste a família, tem que voltar em casa, porque já não estava mesmo bem. As pessoas não dormiam, só você está a andar, mas está a pensar atrás. Era mesmo complicado. Tânia Fernando diz que várias mortes têm ocorrido no bairro e que a Polícia Nacional não tem conseguido dar cobro ao crime. Tem muita delinquência mesmo. Sim. Ainda há pouco mataram uma senhora aqui. Sim. Como é que foi? Eu acho que os bandidos vieram e entraram e mataram a senhora e levaram tipo a televisão, a botija, só isso. Em relação à energia da rede pública e água potável, a população diz que consome a luz dos famosos PTs, e quanto à água potável, é mesmo das cisternas. Falando da água mesmo é péssimo, nós estamos a consumir a água mesmo dos tanques. A energia é mesmo do PT. Aqui mesmo é tudo pau, essa energia já está nos dando mesmo dor de cabeça. Dia vai, fica um mês sem luz, as coisas nas arcas estragam. A água já não vamos falar, papá. A água não vamos falar. Aqui até só para você comprar uma cisterna agora um tanque cisterna, 20 mil litros, falas em 50 mil. Na altura que nós chegamos aqui no Parapeito, era mesmo 10 mil litros, 10 mil kwanzas. Mas agora, pai, tudo mudou mesmo. Moradores apelam para que se coloque serviços básicos na zona. Entretanto, nenhum dos moradores nos soube dizer a origem do nome do bairro. E pescadores artesanais no Lobito, província de Benguela, mostram-se preocupados com os níveis baixos de captura e igualmente com o estranho aparecimento de algas no mar, um fenómeno que, segundo o Instituto de Investigação Marinha, está relacionado com as alterações climáticas. Estas algas têm vindo a prejudicar a atividade pesqueira dos pescadores artesanais no município do Lobito, que falam em dificuldades na captura do peixe. No semblante destes cidadãos é visível a preocupação dada à floração das algas que tomaram conta da zona onde abunda o peixe. Toda a água é muito castanha, lá fora a água está limpa, é só duas correntes, está puxando sul-norte. É isso que está fazendo que o peixe não morre, mas o problema que está fazendo é através do limo. E isso já vai ao caminho de 2 meses. Há 2 meses que não estamos apanhando um peixe aqui, não compramos. E mesmo se rementir, aí vem você apanha lá um monte, aí vem a pessoa apanha, vem zero, não apanha mesmo nada. Isso quase é mesmo a mudança do quê? Da tempestade do quê? Do tempo frio para o calor. Quando aparece o coisa das tempestades, as coisas tudo muda. Parte destes cidadãos e das famílias ao redor vivem da pesca artesanal. As dificuldades na captura têm criado imensos prejuízos, tal como falam na reportagem da Rede Girassol, o que os obriga à procura do peixe em zonas distantes. Quase se a distância daqui até em Benguela, onde encontra um bocado de peixe. Os outros ainda que andam com motor ainda vai que não vai, mas nós que andamos mesmo com a chata assim, a remo mesmo, a remar mesmo, estamos passando mal mesmo. Porque muito lixo,
Primeira coisa, no mar está cheio de lixo, que o peixe não aparece. A segunda coisa, a nossa praia do Compão, o peixe se encontra muito distante. Nós gostaríamos, por exemplo, a junta mesmo, para nos ajuntar, um governo ver bem essa parte aí, para nossa parte que está mandando mesmo assim com a chata sem motor, se ver se dissolve para nos ajuntar com os motores. Sobre o fenômeno que já se arrasta há algum tempo, a Rede Girassol em Benguela conversou com o responsável do Instituto de Investigação Marinha, Enoque Vasco, que fala da floração das algas. Dizer que esse fenômeno não começou agora, a partir do mês de julho já se ouvia a notícia de que na costa do Namibe estava a ocorrer afloramento excessivo de algas. Essa ocorrência surge porque o ano é anômalo, ou seja, a época fria, que tem começado por volta de junho, este ano começou a partir do mês de maio. E o frio advém da corrente fria de Benguela. A corrente fria de Benguela parte do sul, ou seja, vem de sul, da região austral para a zona norte. Essa corrente fria faz com que as águas do fundo, ricas em nutrientes, aflorem a superfície. Essas águas, ao aflorarem a superfície, fazem com que os nutrientes, com a instalação que é amena, então ocorra o afloramento de algas. Pescadores artesanais no município de Lubito com dificuldades na captura do peixe por conta do afloramento das algas no mar de Benguela. E profissionais de saúde e professores de 12 províncias do país começaram hoje a ser formados com vista à elaboração de microplanos para a campanha de desparasitação prevista para os próximos dias. A meta é alcançar mais de 3 milhões de crianças em idade escolar. Durante 5 dias, técnicos de saúde e professores de 12 das 18 províncias do país, consideradas endémicas, estarão a ser formados em matérias sobre saúde escolar para a elaboração de microplanos da campanha de desparasitação. Os representantes de algumas das províncias selecionadas pelo Ministério da Saúde destacam as ações periódicas que têm sido realizadas nas respectivas localidades para a melhoria da saúde das crianças. Estamos em preparação. Algumas crianças já foram desparasitadas em albendazol, que tivemos no mês de junho. Junho e julho tivemos o albendazol. Agora vamos fazer um outro tipo de desparasitação. Quando é nas escolas, trabalhamos o Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação e dessa vez vai ser a mesma coisa. Para além disso, nas unidades sanitárias também tem havido desparasitação, não é mais de uma forma pontual, as crianças que vêm com problema de parasitose intestinais. Ao proceder à abertura do programa de formação, a ministra da Educação, Luísa Grilo, sinalizou que as crianças em idade escolar são as mais expostas em contrair as doenças tropicais negligenciadas, prefazendo um total de 47%. Em Angola, o grupo populacional mais exposto ao risco de contrair as DTN são as crianças em idade escolar, que correspondem a 47% da população. Logo, a desparasitação se afigura como uma medida concertada, útil, urgente e contínua, que trará soluções práticas e benéficas na vida das crianças, dentro e fora da escola, conquanto, sem saúde, a educação fica comprometida. O albendazol é o medicamento que será administrado às crianças dos 5 aos 14 anos e, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, não existe nenhuma contraindicação em relação ao fármaco. Não há qualquer contraindicação, aliás, é uma mais-valia. As crianças devem ser desparasitadas regularmente, até pela atividade que elas desencadeiam, e é uma ação normal, portanto, neste caso, o Ministério vai disponibilizar medicamentos a custo zero para que tenhamos crianças saudáveis e
possamos ter melhor aproveitamento e baixar o índice de absentismo escolar. É necessário, de facto, que as nossas crianças tenham assistência regular relativamente a estas campanhas e estes medicamentos, de certa maneira, para que estejam saudáveis e possam continuar nas escolas e serem os futuros desta nação. O arranque da campanha de desparasitação com a administração de albendazol aos alunos do ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário está previsto para o dia 12 de outubro e vai até ao dia 2 de novembro. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento realizou até o momento um total de 775 cirurgias. Para corresponder à demanda, em função do volume de solicitações, tem sido o grande desafio da instituição receber, tanto que recebe todos pacientes provenientes de várias províncias do país, melhorar os serviços. Quando os primeiros sintomas começaram, ela só tinha 28 anos. Sentia muita dispneia, do cansaço mesmo, não tinha como. Somente depois de quase 18 anos é que a mulher conheceu o tratamento eficaz, através de uma cirurgia no coração realizada há 8 meses. A palanca transferiu-me para aqui, para o cardeal, e os doutores, graças a Deus, fizeram um trabalho. Eu pensava mesmo, pronto, entrei aqui para o cardeal, vou ser operada do coração, mas eu senti medo. Hoje, com 46 anos, ela se sente segura e confiante no tratamento contínuo. Apesar dos poucos recursos financeiros, ela conta com o apoio da rede familiar para a compra dos remédios, que diz serem caros. Mas o sentimento de gratidão pela oportunidade de viver fala mais alto e dribla até o preconceito. Estão a dizer, porque não, ela foi operada, já não é a mesma, mas nesse preciso momento eu sou. Como a Anabela, muitas pessoas enfrentam problemas semelhantes e, em vários casos, conseguir o atendimento não é fácil. Temos uma fila em torno de 250 pessoas, para mais. Isso que nós estamos cadastrados. Mas nós temos recebido mais pacientes de várias outras unidades hospitalares, pacientes que não estão na fila cirúrgica. Se o paciente ainda não tiver uma gravidade cirúrgica, assim dizemos, ou uma urgência cirúrgica, o paciente aguarda em fila. E na fila, o tempo médio de estadia na fila varia em função da própria evolução do paciente também na fila de espera. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento recebe pacientes a nível da província de Luanda e de outras províncias do país. A maior parte dos doentes são diagnosticados com cardiopatia reumática. E o perfil dos nossos pacientes são aqueles pacientes graves, vamos assim dizer, né? Na sua grande maioria. Um ou outro que tem chegado ainda naquilo que nós falamos em linguagem médica, tem chegado hemodinamicamente estável, mas na sua grande maioria são pacientes extremamente graves, mas que a sua abordagem multidisciplinar aqui no nosso hospital tem dado bons resultados. Tanto é que até o momento nós temos 775 cirurgias realizadas, só este ano já realizamos 238 cirurgias, sendo que o maior grupo destes pacientes são pacientes valvulares. As doenças cardiovasculares são caracterizadas por problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos e que surgem com a idade. Elas estão relacionadas a hábitos de vida pouco saudáveis, como a alimentação rica em gordura e a falta de atividade física. Especialistas na matéria defendem a adoção de práticas mais saudáveis e, principalmente para os doentes, o não abandono do tratamento. As palavras de apoio e encorajamento foram deixadas aos doentes internados no hospital de referência pelo grupo Coração Amigo. O fim de semana foi trágico nas estradas do país. 29 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas, vítimas de acidentes de aviação. Segundo dados fornecidos pela Direção Nacional de Aviação e Trânsito, Luanda é a província que mais ocorrências registrou. 29 pessoas morreram durante as últimas 72 horas no país em consequência de acidentes rodoviários, segundo o balanço da Polícia de Trânsito. Relativamente ao balanço das últimas 72 horas sobre a segurança rodoviária,
a realçar o aumento do número de mortes. Eu quero com isso dizer que nós tivemos 29 mortes, mais duas mortes em relação às últimas 32 horas da semana passada. E ainda relativamente à estatística, dizer que registramos um total de 72 acidentes de viação, mais 2 em relação ao período anterior. Tivemos também 83 feridos, mais 8 quando comparadas ao período anterior, sendo que 47 foram feridos graves e 36 feridos ligeiros. A falta de pedonais ou passagens aéreas em alguns pontos da cidade capital, como a zona da BCA e a Robaldina em Viana, tem sido também um dos motivos de muitos acidentes envolvendo mortes. Como estão a ver, a falta de ponte para este lado, para cá, e tem outra zona onde deixaram abertura, né? Mas aqui não, então dificulta a passagem. Para a gente poder ir na vila, para 1º de maio, a gente tem sempre esta dificuldade e é muito arriscado. Diariamente tem sido muito difícil a travessia aqui nesta paragem da Robaldina, porque vimos que tem aí um separador que separa as duas estradas e, no entanto, ao atravessar é necessário pular aquilo e é um transtorno muito grande, tanto para os que vêm, tanto para os que vão. E é muito complicado porque isso é um risco devido aos acidentes que têm acontecido diariamente. Já recentemente, isso na quinta-feira, ao atravessar alguns pessoas na manhã, lá para as 6 horas, né? Eles tiveram que correr, e só que por imprevisto, né? O carro logo ao travar bate e aquilo foi uma tragédia grande, tanto é que as pessoas que foram pancadas foram parar o meu portão. Infelizmente, os acidentes de viação continuam a ser a maior causa de morte no país. E o nosso apelo também não deixa de ser para os peões e que também atravessam fora dos locais a eles destinados, ou seja, não atravessam nas pedonais. As pedonais estão a ser construídas para a travessia segura dos peões e devem ser exploradas por estes, e nosso apelo é que deve-se usar com frequência as pedonais, porque a travessia feita nas pedonais ou nas passagens de nível do pavimento, que são as passadeiras, servem propositadamente para garantir maior segurança na travessia de peões. A Direção de Trânsito aconselha aos automobilistas e pedestres a pautarem por uma conduta ordeira nas estradas do país. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal outra vez. Boa noite. Contagem regressiva para as eleições em Moçambique. A Comissão Nacional Eleitoral daquele país assegurou que está preparada para evitar a colocação irregular de boletins de votos nas urnas no pleito de 9 de outubro. Mas mostra-se, por outro lado, também preocupada com a situação em Cabo Delgado, numa altura em que faltam menos de 10 dias para as eleições. Há 9 dias para o pleito eleitoral em Moçambique, partidos da oposição mostraram-se receosos com a possibilidade de enchimento das urnas com boletins irregulares, ou seja, previamente preenchidos. Em resposta, a Comissão Nacional Eleitoral garantiu que as condições estão criadas para evitar que isto aconteça e assegurou mesmo que os eleitores têm demonstrado que estão preparados para acompanhar e denunciar qualquer tentativa de enchimento das urnas. A instituição eleitoral garantiu que tudo está assegurado para um processo livre, justo e transparente. O período que antecede as eleições em Moçambique está a ser marcado por situações preocupantes, como é o caso do ataque cibernético de que foi vítima o site oficial da CNE na sexta-feira. Entretanto, as autoridades asseguram que já recuperaram o controle. Outra situação que também marca este período, além da vandalização de material eleitoral, é a acusação contra Frelimo, feita por Venâncio Mondlane, que dá conta de que o partido no poder tem estado a usar os bens do Estado para a campanha eleitoral. Mondlane igualmente acusa a Procuradoria-Geral da República de Moçambique de parcialidade e dualidade de critérios. A situação na província de Cabo Delgado igualmente inquieta a CNE, que se diz bastante preocupada com a segurança nas zonas alvo de ataques armados na região e, por isso, pediu meios aéreos para transportar os membros das mesas de voto que irão trabalhar no dia da votação. Apesar da preocupação, a CNE garante que os moçambicanos naquela região irão às urnas. Para as eleições de 9 de outubro em Moçambique estão inscritos mais de 17 milhões de eleitores, incluindo 333.839 recenseados nos estrangeiros, segundo a CNE.
concorrem à presidência da República Daniel Chapo, pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, o Sufo Momad, pela Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, maior partido da oposição, Lutero Simango, pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro partido mais representado no Parlamento, e Venâncio Mondlane, pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos. E vamos continuar a falar sobre o processo eleitoral em Moçambique. Tenho comigo em estúdios hoje Faustino Henrique, analista para questões internacionais. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite para si, boa noite para os telespectadores, obrigado pelo convite. Ora bem, agradecemos nós. Está lançada a campanha em Moçambique, eleições já no dia 9 de outubro. Que eleições é que teremos em Moçambique nesta edição? Estas serão as 7ª eleições presidenciais e desta vez as eleições vão envolver não só a eleição do Presidente da República, como também as Assembleias Provinciais, os 250 deputados da Assembleia da República. Então, desta vez, Moçambique vai partir, digamos assim, com todas as instituições renovadas. Podem ser estas consideradas eleições históricas para Moçambique? Em princípio, sim. São as 7ª presidenciais, mas as provinciais já trazem também alguma estrada. E serão históricas também, sobretudo porque, na verdade, todos os candidatos presidenciais, sobretudo os quatro que vão concorrer, são novos, não é? O presidente Nyusi, como sabe, está impedido porque constitucionalmente já cumpriu os 2 mandatos. Então temos, digamos assim, um pleito eleitoral em que se vão apresentar figuras novas, não é? Figuras novas que vão merecer da parte do eleitorado moçambicano. Estão registrados para este pleito 17 milhões de eleitores e vamos então saber em que medida que serão capazes de transmitir a mensagem que leve o eleitorado a fazer as escolhas que se impõem. A CNE em Moçambique acaba de garantir que estão criadas as condições para garantir lisura durante o processo. Bom, a garantia não há questionamentos. Bom, vamos dar o benefício da dúvida, não é? Sabe que as últimas autárquicas, por exemplo, foram marcadas por situações menos boas que depois acabaram por ser corrigidas, não é? É sempre um desafio novo. Vamos lá ver se desta vez a CNE em Moçambique consiga dar conta do recado e assegurar, digamos assim, eleições livres, transparentes e democráticas, não é? E o fenómeno Mondlane, nessas eleições, ele concorre sem ter um partido por trás, não é? Pois, Venâncio Mondlane, como sabe, em princípio, vinha sendo apoiado pela CAD, que é a coligação Aliança Democrática. Esta coligação viu chumbada, digamos assim, pelo Conselho Constitucional a possibilidade de participar dessas eleições. A última hora, Venâncio Mondlane prometeu que participaria como independente, mas vai acabar por ser apoiado pelo Podemos. Apenas para situar os nossos ouvintes, Mondlane não tem qualquer relação familiar com o fundador da Frelimo, Eduardo Mondlane. E, entretanto, é um candidato que tem 50 anos de idade, tem uma mensagem que passa facilmente para a juventude, não é? E vamos lá ver qual vai ser o desempenho desta vez. Pleito, pode-se afirmar que é um pleito que tem tudo para apresentar surpresas no quadro de resultados? Bom, ou nem por isso? Nem por isso, porque a Frelimo provavelmente conseguiu o fundamental, o essencial, que é renovar, digamos assim, a sua imagem e credibilidade com um candidato novo, que é Daniel Chapo, não é? Tem 47 anos de idade. E então, apesar do desgaste político que a Frelimo também já carrega consigo, e depois as últimas histórias relacionadas com a corrupção, o próprio desempenho do governo, a forma como lidou com situações no Cabo Delgado e outras situações relacionadas com a própria insegurança em Moçambique, os raptos acabam por afugentar de alguma maneira aquilo que são as intenções dos empresários. Então, vamos ver, mas de qualquer forma a Frelimo penso que traz uma imagem renovada com um candidato como Daniel Chapo e provavelmente vamos ver qual vai ser o desempenho. Do outro lado... Citou a Renamo em instantes. A Renamo pode deixar de ser a primeira força da oposição? Olhando para estes cenários que descreve? Este provavelmente vai ser, digamos assim, a grande questão que vai se impor perante essas eleições. Há grandes probabilidades. Vamos lá ver se porventura o MDM de Lutero Simango vai poder suplantar a Renamo, mas tenho muitas dúvidas, atendendo à base de apoio de que a Renamo ainda goza e também a forma como o Sufo Momad conseguiu, digamos assim, manter as rédeas do partido sob sua liderança. A Renamo ainda goza de uma
grande base de apoio. Também é verdade que o cenário das eleições em Moçambique mudou um bocadinho, não é? As bases eleitorais eminentemente étnicas começam agora a ceder espaço para uma espécie de transformação, não é? Em que a juventude, sobretudo, começa, digamos assim, a depositar esperança para renovação, não é? Daniel Chapo, candidato da Frelimo, começou muito bem durante as semanas iniciais da campanha, mas há alguma percepção segundo a qual Daniel Chapo representa alguma continuidade quando a expectativa generalizada é de alguma ruptura com o passado recente da Renamo. Então vamos ver em que medida que teremos eleições em que o eleitorado vai... Até que ponto a situação referenciada aqui pela CNE, que tem a ver com Cabo Delgado, pode beliscar relativamente o processo? Portanto, há uma preocupação já manifestada pela CNE sobre a situação em Cabo Delgado. De facto, Cabo Delgado representa um desafio enorme para a CNE, por razões óbvias, razões ligadas à insegurança que a própria região vive. Quero acreditar que provavelmente o pleito não vai correr de maneira tão segura quanto nas províncias de Inhambane, Maputo, Gaza e outras, não é? Porque a população provavelmente temerá, digamos assim, alguma situação menos boas ligadas à insegurança. Mas a CNE dá garantias de que está tudo assegurado para que o pleito em Cabo Delgado decorra com alguma tranquilidade. Então vamos dar o benefício da dúvida de que o eleitorado consiga, com alguma liberdade, segurança, exercer o seu direito de voto. Faustino Henriques, vamos agradecê-lo por estes momentos breves de análise no Girassol Jornal. Faltam 9 dias para as eleições, vamos acompanhar ao pormenor o exatamente as últimas incidências, de tudo em torno das eleições em Moçambique. Exatamente. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite para si e para os seus telespectadores. Muito obrigado. Okay. Estamos juntos. Estamos juntos, sim. O embaixador da República de Angola na República Democrática do Congo, Miguel da Costa, apelou nesta segunda-feira em Kinshasa ao bom senso e um elevado sentido de responsabilidade do novo adido de defesa de Angola acreditado na RDC, Coronel Afonso Sebastião. Miguel da Costa falava na cerimónia de transferência de pastas entre o adido de defesa cessante, Brigadeiro António Sami, e o adido de defesa sucessor, Coronel Afonso Sebastião, na Chancelaria de Defesa, junto da Embaixada da República de Angola na República Democrática do Congo. E mais de 24 mil mulheres e meninas foram vítimas de violência sexual em 2023 na República Democrática do Congo. O dado consta de uma denúncia feita pela Organização Médicos Sem Fronteiras. Confirma o resumo da atualidade internacional a seguir. Segundo a ONG, a maioria das vítimas pertence à região leste da República Democrática do Congo. A instituição que denuncia a situação apela a ações urgentes a nível nacional e internacional para prevenir o fenómeno. Em 2023, as equipas da Organização Médicos Sem Fronteiras na RDC ajudaram a tratar 25.166 vítimas e sobreviventes de violência sexual de todos os géneros no país. Segundo a instituição, que num comunicado refere que as mulheres e as meninas representavam 98% das pessoas atendidas. O número é o mais elevado alguma vez registrado pelos Médicos Sem Fronteiras no país, de acordo com dados de 17 projetos criados pela organização em apoio ao Ministério da Saúde em 5 províncias congolesas, concretamente Kivu do Norte, Kivu do Sul, Ituri, Maniema e Kassai Central. A ONG apela a todas as partes envolvidas no conflito que garantam o respeito pelo direito humanitário internacional e exigiu uma proibição absoluta de atos de violência, mas também o respeito pelo caráter civil dos campos de deslocados. Subiu para 18 o número de mortos em consequência do assassinato em massa ocorrido em 2 residências no bairro Lusikisik, na província do Cabo Oriental, na África do Sul. A 18ª vítima mortal, que esteve internada no hospital, foi confirmada pela polícia depois de, no local do incidente, terem morrido 17 pessoas. As autoridades estão a investigar o caso de modo a deter os perpetradores do ato criminoso. E o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, prometeu hoje justiça às famílias das vítimas e garantiu que os serviços de polícia sul-africanos mobilizaram o máximo de recursos para garantir que os autores sejam responsabilizados pelo que chamou de ataque criminoso excessivo que não ficará impune. Ramaphosa pediu a colaboração da comunidade
que deve fornecer o máximo de informações às autoridades. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto que ordena o recrutamento de cerca de 133 mil pessoas entre os 18 e 30 anos para o serviço militar. O recrutamento, que deve decorrer entre outubro e dezembro, servirá para reforçar a preparação militar da população. O recrutamento abrange pessoas que estejam na reserva e estejam sujeitas ao serviço militar. O vice-chefe da Direção Principal de Organização e Mobilização do Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas esclareceu que os recrutas não serão enviados para a guerra na Ucrânia. Caiu o pano sobre a 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. O evento foi, de forma geral, marcado pela aprovação do Pacto do Futuro, virado para o desenvolvimento sustentável da humanidade, e contou com a participação de Angola, que, em sede da organização, defendeu reformas imediatas. A edição 79 da Assembleia Geral das Nações Unidas encerrou com a aprovação do Pacto do Futuro, virado para o desenvolvimento sustentável da humanidade. A reunião teve início no dia 22 deste mês e contou com a participação de chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros, com realce para o Presidente da República, João Lourenço, que no seu discurso falou sobre os desafios críticos e as lacunas na governança global expostas pelos recentes choques internacionais. Um dos pontos mais altos da sessão diversificada foi o debate subordinado ao tema Não deixar ninguém para trás, agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras, que constitui o principal momento na sede da organização, o único do qual os chefes de Estado e de Governo participam regularmente todos os anos. No debate, o Presidente da República, João Lourenço, defendeu o fim das desigualdades e a preocupação com a dívida dos países mais pobres, uma abordagem que mereceu o comentário do analista político Luís Jimbo. O presidente João Lourenço, no seu discurso, focalizou o compromisso. É interessante, é na questão da estabilidade da paz, mas na perspectiva de que a arquitetura financeira, na forma como os países estão a se endividar perante os países ricos, em outras palavras, não está a promover estabilidade, não está a promover a inclusão. Na sessão, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da organização, chamando a atenção para a inclusão de um representante africano. Neste quesito, o professor universitário Daniel Tende considera que a Organização das Nações Unidas precisa sair das palavras para a prática. Todos os anos, todas as sessões, a questão da reforma e a inclusão de um país africano, porque hoje fala-se, o mundo é outro, e o presidente Biden ainda frisou isso no seu discurso, que temos um mundo diferente, novas dinâmicas, e há toda a necessidade de atualizar também o próprio funcionamento das Nações Unidas. Mas de discurso não se está a passar, precisa-se de ações, porque da mesma forma que se critica a não reforma do Conselho de Segurança, critica-se aqui a arquitetura do sistema financeiro internacional, que vai tornando os países pobres mais pobres e os países ricos mais ricos, é aquela questão da cooperação sem desenvolvimento. Então, mais uma vez, fica-se no discurso, mas as ações reais nunca chegam. Este ano, a Assembleia Geral da ONU teve também como foco a promoção de soluções multilaterais com base na Carta da Organização das Nações Unidas e na aceleração dos esforços para implementar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As prioridades incluem o apoio à paz e à segurança internacionais, a promoção do desenvolvimento sustentável, o combate às mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e também a poluição. Liderança na JMPLA. Candidaturas oficiais para o Congresso. Em destaque. Mais à frente, Angola trabalha na atualização da sua política de ciência, tecnologia e inovação e conta para o efeito com um financiamento global da União Europeia avaliado em 60 milhões de euros. O lançamento oficial do projeto de revisão da estratégia foi feito hoje pelo Ministério do Ensino Superior.
O projeto será implementado no prazo de 6 meses e deverá contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável de Angola. Durante o lançamento da revisão da política de ciência, tecnologia e inovação, a ministra do Ensino Superior sublinhou que, uma vez implementada, a política irá impulsionar a diversificação da economia nacional. O que trará de novo é, de facto, uma maior capacitação a todos os níveis no que toca às tecnologias e à inovação para os diferentes setores, não é? Nós temos que olhar a ciência, a tecnologia e a inovação como um setor macro que, ao abranger todos os outros subsetores, digamos assim, os outros setores da economia, como a indústria, o comércio, tanto a produção e a agricultura, vem catapultar todos esses setores com ferramentas tecnológicas capazes de tornar o desenvolvimento económico sustentável no nosso país, com ferramentas capazes de podermos atingir níveis económicos que se pretende até 2030. O projeto contará com o financiamento da União Europeia, num valor global de 60 milhões de euros, destinado a todos os países membros da OACP, Organização de Estados da África, Caraíbas e Pacífico. Como sabem, isto está tudo muito associado hoje em dia às tecnologias emergentes e à inteligência artificial e, portanto, Angola não poderia deixar de forma alguma de estar alheia a esta evolução e portanto, ter o melhor partido possível para acompanhar a dinâmica global. Foi um pedido de Angola e está dentro da nossa estratégia Global Gateway, que é uma estratégia exatamente de inovação e de apoio ao investimento, tendo em consideração tudo o que é a criação de emprego e a diversificação económica. Portanto, tudo isso, prioridades deste Governo e prioridades da nossa cooperação entre o Governo de Angola e da União Europeia. Portanto, quando fomos solicitados, demos logo, obviamente, o nosso aval positivo. Os estudos preliminares para a revisão da política nacional já tiveram início e contam com a colaboração de especialistas em inovação de diversos países. O projeto será implementado no nosso país dentro de 6 meses. Nós queremos fazer um levantamento das principais prioridades de desenvolvimento tecnológico para Angola. Ou seja, desde o ponto de vista técnico e científico, em que áreas e em que setores Angola precisa investir, precisa desenvolver. Isto envolve, portanto, a equipa é de 4 especialistas internacionais, especializados em inovação, tecnologia e ciência, portanto, em economia, e eles vão fazer estudos, ou vamos todos fazer estudos que permitam avaliar em que setores prioritários devemos fazer os investimentos. Apenas 3 dos 6 pré-candidatos foram aprovados para o Congresso Ordinário da JMPLA, que vai eleger o primeiro secretário desta organização. O ato da apresentação oficial teve lugar nesta segunda-feira. Já são conhecidos os pré-candidatos à liderança do braço juvenil do MPLA para os próximos 5 anos. Dos 6 concorrentes iniciais, apenas 3 cumpriram todos os requisitos exigidos para a liderança da JMPLA após uma rigorosa avaliação. Os camaradas Adilson Amado Marmanehach, Justino Fernando de Castro Capapinha e Lute Hermenegildo Macuntina Afonso preenchem todos os requisitos de elegibilidade ao abrigo dos estatutos da JMPLA e da diretiva número 7 do Comitê Nacional da JMPLA, aprovado pelo Bureau Político do Comitê Central do MPLA e pelo Comitê Nacional da JMPLA, que rege o processo orgânico do 9º Congresso Ordinário da JMPLA. Os candidatos não aprovados que desejarem apresentar uma reclamação têm apenas 24 horas para o fazer. O prazo encerra nesta terça-feira, por volta das 15 horas. Os candidatos têm um dia para apresentarem as respectivas reclamações. O camarada Mário Edgar Jorge Aragão não preenche 2 dos requisitos principais de elegibilidade ao abrigo dos estatutos da JMPLA, a saber,
não tem idade elegível, de acordo ao número 3 do artigo 80 dos Estatutos da JMPLA. Não é membro do Comitê Nacional da JMPLA. Um requisito de elegibilidade, de acordo ao número 4.10 da Diretiva número 7 do Comitê Nacional da JMPLA, regulamento em conformidade com o número 2 do artigo 78 e pelo número 4 do artigo 80 dos Estatutos da JMPLA. Os camaradas Mateus Marcos Fumani e Mazongani Francisco Manuel Bunga não preenchem um dos requisitos principais de elegibilidade, a saber, não são membros do Comitê Nacional da JMPLA, um requisito de elegibilidade de acordo ao número 4.10 da Diretiva número 7 do Comitê Nacional da JMPLA, regulamento em conformidade com o número 2 do artigo 78 e pelo número 4 do artigo 80, ambos dos estatutos da JMPLA. O Congresso Ordinário da JMPLA está marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro deste ano em Luanda. Além de eleger o primeiro secretário, será também escolhido o novo Comitê Nacional. 3 pré-candidatos aprovados nesta etapa. Apenas 2 irão a Congresso no próximo mês de novembro, tão logo sejam aprovados pela direção central do MPLA. São ainda pré-candidatos. Vamos submeter à apreciação da direção do partido para analisar e avaliar o trabalho realizado pela Comissão de Candidaturas, sendo certo que é da competência do Comitê Nacional da JMPLA aprovar os 2 candidatos que irão ao Congresso. De acordo à metodologia de preparação e realização do Congresso, só podem ir ao Congresso para a eleição 2 candidatos, até 2 candidatos. Os 3 candidatos, apesar de reunirem os requisitos estabelecidos na metodologia, não têm todos os requisitos em pé de igualdade. Portanto, vamos aferir com mais profundidade e fazermos a seleção de apenas 2 para serem levados ao Congresso. Regresso, parte final do Girassol Jornal. Olhamos para o desporto. É já nesta terça-feira, às 15 horas, que serão conhecidos os nomes dos jogadores da Seleção Nacional para o duplo compromisso contra o Níger, rumo ao CAN de Marrocos. Veja a seguir os possíveis atletas que farão parte da lista de Pedro Gonçalves. A seleção de todos nós está cada vez mais perto de garantir o passe para o CAN de Marrocos, que acontece já no próximo ano. O combinado nacional tem agora 2 batatas quentes contra o Níger. Antes disto, Pedro Gonçalves deverá mesmo apresentar os seus eleitos para o jogo do dia 11 e 15 de outubro. O treinador português ao serviço da Seleção Nacional tem à disposição a maioria dos atletas que estiveram na última convocatória. As únicas dúvidas recaem para o médio Show e Núrio Fortuna, que até o momento continuam a recuperarem-se da lesão. Quem também poderá mesmo não fazer parte desta convocatória é Manuel Benson. O extremo da seleção lesionou-se em agosto e poderá ficar fora dos relevados durante 2 meses. Na convocatória desta terça-feira poderá existir algumas novidades, como é o caso de Aurélio Buta. O lateral direito do Reims de França poderá fazer parte da lista. Quanto aos regressos, Hélder Costa pode ser um dos nomes a ser chamado para o duplo compromisso. Recordo que Angola é líder do grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos com 6 pontos, seguido do Sudão com 3. Níger é terceiro com os mesmos pontos que o Ghana na última posição. E foi entregue nesta segunda-feira a candidatura de Carlos Almeida para as próximas eleições da Federação Angolana de Basquetebol. A papelada da candidatura de Carlos Almeida para presidente da Federação Angolana de Basquetebol está bem encaminhada, segundo informou o mandatário da sua lista, Gideu Macuaca, numa entrevista exclusiva à Rede Girassol. Estava tudo previsto para ser entregue até às 12 horas desta segunda-feira, e a equipa do ex-craque da Seleção Nacional assim o fez, cumprindo na íntegra. O processo decorreu sem sobressaltos.
tanto é que hoje procedemos formalmente à lista de candidatura, né? Trabalhamos arduamente para que isso acontecesse e quando assim é, não esperamos nada senão que a nossa lista seja validada no dia 2 pela Comissão Eleitoral. Na verdade, nós chegamos antes da hora marcada, todavia não podemos contactar, ou seja, não encontramos ninguém ligado à Comissão Eleitoral. Todavia, procedemos à entrega junto da Secretaria da Federação Angolana de Basquetebol e esta, por sua vez, encarregar-se-á de remeter as respectivas listas à Comissão Eleitoral, que é o órgão competente para o efeito. Gideu Macuaca também partilhou como foi a reação do público após divulgarem o nome de Carlos Almeida como cabeça de lista. A reação do público foi boa, né? Tendo em conta o perfil do cabeça de lista, sendo ele um campeão nato, certamente que vai transferir essas suas valências do campo para a administração da Federação Angolana de Futebol. Trazer melhorias no basquetebol nacional é um dos grandes objetivos do antigo craque da seleção, que é apontado como uma grande aposta para dirigir a Federação Angolana de Basquetebol. Carlos Almeida, de 47 anos de idade, foi campeão africano nas edições de 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013. A entrega das listas está prevista para o dia 2 de outubro, quarta-feira, na sede da Federação Angolana de Basquetebol. E acontece nesta quarta-feira o eclipse solar anular, fenómeno raro que ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, fazendo com que o seu diâmetro pareça menor do que o Sol. O eclipse solar anular será visível principalmente ao extremo sul do continente americano. Os eclipses solares ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham de forma perfeita. A Lua projeta uma sombra que pode bloquear parcial ou totalmente a luz do Sol. Durante o eclipse anular, a Lua obscurece o Sol, com exceção de uma parte em forma de anel. Isto acontece porque a Lua está num ponto da sua órbita mais afastado da Terra. A Lua não é suficientemente grande para cobrir o Sol, explica a doutora Caroline Sumners, vice-presidente da Astronomia do Museu de Ciências Naturais de Houston. Este eclipse ocorrerá maioritariamente sobre a água do Pacífico, acrescenta Sumners. 95% do tempo, este eclipse, um eclipse anular, vai ser sobre a água, por isso é preciso colocar o barco no sítio certo. A maior parte das pessoas não vai ver, apenas 5% das vezes é sobre a Terra, mas este eclipse atravessa a Ilha da Páscoa, que é o local habitado mais remoto de todo o planeta. Um eclipse solar parcial, quando o Sol aparece como um crescente, pode ser visto do Brasil, Paraguai e Havaí. Começará antes do meio-dia na Ilha de Páscoa e terminará às 2h50, pouco antes das 3 horas, e no máximo a Lua estará em frente ao Sol, movendo-se através do Sol por cerca de 6 minutos, chamado angularidade. E não é um eclipse total, é um eclipse anular. Vai precisar de óculos para proteger os seus olhos, mas é um acontecimento invulgar que se torna ainda mais invulgar pelo local invulgar de onde o poderá observar, diz a doutora Sumners. O eclipse solar ocorre cerca de 2 e 5 vezes por ano, mas só são visíveis de locais que ficam sob a estreia sombra da Lua. O eclipse solar total atravessou a América do Norte em abril. Para a doutora Sumners, a visão mágica de um eclipse não é a única coisa especial do evento. O mais importante no eclipse é a sua experiência e pode-se ter essa experiência em qualquer altura em que haja um eclipse. Basta uma espécie de caçadores de eclipses leva-os a lugares maravilhosos em todo o mundo. Embora assistir a um eclipse seja um evento emocionante e divertido, a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Olhar diretamente para o Sol pode causar lesões oculares, mesmo quando a maior parte do Sol está coberta. O eclipse anular que se aproxima pode ser visto com segurança usando óculos de eclipse solar que bloqueiam os raios ultravioleta. E assim termina a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. A seguir, não perca Girassol Debate. Hoje com o tema que tem a ver com o petróleo, reflexões que serão conduzidas pelo jornalista Alberto Capitão. É já a seguir. E estamos a ver imagens do nosso estúdio auditório com alguns convidados já presentes. O Girassol Debate veio ao ar pontualmente às 21 horas. Quanto a nós,
Estaremos juntos amanhã, de volta às 19h45. Boa noite.